Olá, meninos e meninas, espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui é a sua professora Catiúcia para mais um vídeo para poder te ajudar nos seus estudos aí ao longo dessa sua jornada, tá joia? Hoje o assunto é como entender o enunciado das questões. Gente, aí não importa, tá? Se é física, química, matemática, história, geografia ou artes. Se você não entender aquilo que está sendo pedido, já era, ferrou. Você vai se dar mal. E é super comum, muito mais comum do que vocês alunos possam imaginar. Mas a gente pede abobrinha e o aluno responde caçarolinha. Por exemplo, se eu perguntar assim, caracterize o período joanino. Os alunos vão escrever o que é o período joanino. E não estou perguntando o que é o período joanino, estou pedindo para caracterizar o período joanino. Então, são questões super importantes que você precisa estar atento para fazer a sua questão. E, gente, aí na hora do vestibular, na hora do Enem, se você não estiver atento, já era. Então, vamos lá. Primeira dica que eu vou deixar para você. Leia com atenção. No enunciado da questão estão todas as informações importantes para compreender o que está sendo pedido. Leia, gente. Eu li uma vez, não estou entendendo. Lê de novo. Lê de novo. Leia devagar. Sublinhe as palavras específicas que são essenciais para responder de forma correta. Esteja atento às palavras do enunciado. Uma simples palavra pode confundir você. Por exemplo, uma questão fechada. Acontece muito, né? A gente coloca lá uma afirmação e aí no final fala assim, exceto. Então você tem que marcar a questão que está errada. E aí o aluno não presta atenção nessa palavrinha exceto, se confunde todo e aí já era. Leia, gente. Não tenha preguiça de ler, tá? Leia uma, duas, três vezes. Só não fica lendo muito, gente, porque senão a hora passa. Se for vestibular, se for prova, aí, né, já era. Estude os conceitos de cada disciplina. Cada disciplina tem conceitos básicos, tá? Que você tem que saber, não tem como. Por exemplo, lá em História, né, que é minha área. Então, você tem que saber o que é cultura, o que é sociedade, o que é economia, o que é política, gente, o que é religião. Parece que é uma coisa assim tão evidente, né, tão simples, mas muitos alunos não sabem. Muitos. Aluno de ensino médio. Às vezes você pergunta o que é economia, ele não sabe, ele acha que é colocar moedinha lá no cofrinho. E não é, gente. Economia não é colocar dinheiro no cofrinho, economia não é simplesmente ir lá pôr dinheirinho na poupança, tá? Então, fundamental. Geografia, o que é paisagem, o que é território, o que é região, o que é lugar, o que é clima. Importantíssimo, você tem que saber o que é essas coisas. Português, gêneros textuais, tipos de redação, gramática, acentuação gráfica e sintaxe. Tem que saber. Tem que saber. Matemática, números, geometria, estatística, cálculo e aritmética. Eu dei alguns exemplos aqui muito básicos que você precisa saber antes de fazer qualquer questão, antes de fazer qualquer prova, seja de um concurso, seja de vestibular, seja de um Enem, tá? Tenha calma. Não se desespere diante das dificuldades. Às vezes você vai falar assim, meu Deus, você lê lá o negócio, ela não entendi nada. Calma, respira. Relaxa, tá? E lê novamente. E se for lá durante o período do estudo, foca lá nos seus estudos. Vai devagar. Gente, não adianta. Não adianta. Você querer pegar em um dia de estudo, 2, 3, um mês, um ano, você não vai aprender todo o conteúdo necessário. Então é devagar, é um passo de cada vez, é devagarzinho. Cria ali o seu ritmo, cria ali o seu espaço de tempo importante para você focar nos seus estudos, tá? Tem um objetivo e tem ali uma prática diária para você atingir o seu objetivo. Tira de perto tudo que possa distrair você. Aqui eu estou falando já ali na sua prática de estudo. Tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que pode tirar a sua atenção, tira de perto de você. Procura sempre um lugarzinho que você possa ficar ali mais quieto, mais sozinho, mais silencioso, para você poder fazer ali o seu tempo, o seu período de estudo, tá? Nunca deixe de perguntar e busca ajuda. Não dá para ficar só no achismo, tá? Não dá para achar, eu sei, não, isso aqui eu sei, e não sabe. Muita coisa a gente não sabe. Eu não sei quase nada. Nada, eu tenho que buscar muita informação, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que perguntar, eu tenho que ir atrás. Todos nós estamos aqui numa jornada na busca pelo conhecimento, aqueles que têm objetivos específicos, seja passar numa prova, seja passar no concurso, seja um vestibular, não importa. Cada um tem os seus objetivos e a busca pelo conhecimento, ela é constante, ela é contínua. E também não significa que a busca pelo conhecimento seja necessariamente
para uma prova, para um concurso. Não, não necessariamente. O conhecimento é importante para tudo na nossa vida. Todos nós, seres humanos, devemos buscar o conhecimento. E estabeleça os seus objetivos, tá? Por que você quer estudar? Você está estudando para quê? Tá? É muito comum, eu pergunto para os meus alunos assim, por que você está na escola? Ah, porque minha mãe mandou, porque meu pai mandou. Ou então assim, faz uma prova, uma tarefa, um trabalho, às vezes faz de qualquer jeito, copia do colega e fala, não, professor, eu só quero tirar nota, eu tô só a fim de passar de ano, eu sou obrigada a passar de ano, né? Aquela visão assim muito limitada sobre o que você tá fazendo ali naquele banco de escola. Então tenha em mente os seus objetivos, tá? E seja fiel e leal a você, aquilo que você está buscando. Voltando aqui à nossa resolução das questões, tá? Então vamos aqui pegar uma questão chave para a gente poder compreender, tá? Entre os iluministas, a razão assumia importância fundamental. Explique o significado da razão no pensamento iluminista. A primeira coisa é saber o que significa a palavra, tá? E explique o que significa a palavra. Qual palavra que está perguntando? Razão, tá? O que significa razão? O que significa fazer o uso da razão? A segunda é ir direto. Gente, teve um errinho ali de escrita, ir direto, não diretor, tá? Ignore esse R, por favor. Ao ponto pedido, tá? Qual que é o ponto? É a razão para os iluministas. Coisa muito comum que acontece. Uma pergunta aqui, uma pergunta clara, tá? Uma pergunta que é só você ir ao ponto e responder. Algumas pessoas vão ficar divagando, vão ficar explicando, vão falar sobre, né, o período das luzes, a idade das luzes ali. Desculpa, gente, não existe idade das luzes, a professora me ajuda. Volta. Sobre todo o século XVIII, que é o século das luzes, tá joia? Então presta atenção, fica atento e não perca o foco. Aqui, característica. Qual a característica fundamental da enciclopédia? Obra organizada por Diderot e D'Alembert. A primeira coisa é saber o que significa a palavra característica, tá? Porque aqui não está perguntando o que é, está perguntando uma característica. Então você tem que explicar o que é característica para depois você falar ali sobre a obra organizada por Diderot e D'Alembert. Qual que é a função da enciclopédia? Desculpa, não é função, é característica. Gente, eu tô confundindo tudo hoje, foi mal, tá? Mas vocês entenderam, né? Então é característica, foco ali no que está sendo perguntado. Não vai ficar divagando sobre a enciclopédia. Última questão, estabelecendo uma relação. Também acontece demais. Tá falando, estabeleça a relação entre o pensamento iluminista e a ideia de revolução no século XVIII. A primeira coisa é saber o que significa a palavra relação. Gente, é uma coisa que está combinando com a outra. O que tem a ver uma coisinha com a outra? Tá? O que tem a ver você e seu melhor amigo? Qual é a relação de vocês dois? Que tipo de relação que você tem com seu amigo? Tá? Aquele amigo, aquela amizade mais colorida, aquela coisa mais diferenciada. Então, o que tem a ver? Foco aí na palavra relação. Não está perguntando o que é pensamento iluminista e o que é revolução. Acontece demais a pessoa falar isso, tá? Tô perguntando qual a relação entre o pensamento iluminista e a ideia de revolução no século XVIII. Aí a pessoa pega e escreve assim, o pensamento iluminista é isso, 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 isso. A revolução significa isso, isso. Não é isso que eu perguntei. Pode ter escrito certo o que é o pensamento iluminista, pode ter escrito certa a definição, a teoria sobre o que vem a ser revolução, porém não escreveu a relação que um tem a ver com o outro. Foco no século XVIII. É no século XVIII, não é a revolução do século XX, tá? Não é a revolução russa, por exemplo, não, é a revolução do século XVIII. Então o que tem a ver uma coisa com a outra? Data, gente, muito importante data, igual aqui, tá perguntando. Revolução do século XVIII, tá? Então, foco é essa revolução, tá joia? Então, muita atenção naquilo que está sendo pedido. E por fim, é o fim. Um beijo grande para você e até a próxima.